Olá, tudo bem? O texto que eu gostaria de meditar com vocês hoje encontra-se em Daniel, capítulo 6, versículo 22, que diz assim: O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois eu fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Sabe, esses dias eu estava meditando sobre a história de Daniel, e é uma história muito conhecida. Daniel cresce no reinado do Nabucodonosor, e ele vai se estabelecendo cada vez melhor graças à graça de Deus sobre a vida dele. Ele vai crescendo, muda-se o rei, agora já é o rei Dário. E Daniel continua crescendo, a ponto de causar inveja em algumas pessoas. E eles desejam fazer mal a Daniel, e o único lugar que eles encontram é na sua religião, no seu Deus. Então eles pedem ao rei que lança o decreto que não se deveria orar a nenhum outro ser, a não ser ao rei durante por 30 dias. Mas Daniel, ele continua fiel ao Senhor e ele vai orar. E aí, por muitas vezes a gente se pergunta por que Deus não livrou Daniel antes da cova. Deus tinha poder para isso. Deus tinha poder para mudar o que o rei iria decidir. Deus tinha poder para intervir na história muito antes. Mas a gente vê Deus não fazendo nada. Daniel ora, Daniel é acusado, Daniel é levado e Daniel é lançado diante dos leões. E por vezes acontece justamente assim com a gente. A gente é fiel ao Senhor, e as coisas parecem que vão piorando porque fomos fiéis ao Senhor. Mas se Deus livra Daniel antes da cova dos leões, as pessoas que saberiam seriam as pessoas que queriam fazer mal ao Daniel e o próprio rei. Mas provavelmente ficaria por aí. Mas quando Daniel é lançado na cova e Deus livra Daniel estando dentro da cova e os leões não fazendo mal nenhum a Daniel, quando ele sai de lá, o rei lança um decreto que não se deveria adorar outro Deus a não ser o rei de Daniel, e esse decreto vale para todo o reino. Por vezes, Deus não vai nos livrar da cova, mas vai nos livrar dentro da cova. Daniel diz que Deus enviou o seu anjo para que os leões não lhe fizessem mal. Por mais que a situação fosse difícil, e por mais que talvez Daniel tivesse com muito medo pela situação, Deus enviou o seu anjo, e os leões não puderam fazer mal nenhum a Daniel. E quando Daniel sai da cova, o nome do Senhor é glorificado em todo o reino, e não se podia buscar outro Deus a não ser o Deus de Daniel. Por vezes o Senhor vai te colocar em algumas situações em que a dificuldade será permanecer fiel. A dificuldade será continuar acreditando que Deus está te livrando em meio às aflições, para que no fim de tudo o nome dele seja glorificado. Talvez no seu trabalho você passe por algumas situações em que você se pergunta: Deus, você poderia ter me livrado antes? Sim, ele poderia, mas ele não o fez, para que quando ele fizer, todos saibam que há um Deus sobre sua vida, que há um Deus sobre a igreja, e que Deus não desistiu daquele que ele ama. Deus prometeu que ele estaria conosco, não nos deixaria, não nos desampararia. Ele continua lá, sentado num alto sublime trono, com o controle de tudo. E se ele não te livrou da cova, pode ter certeza que ele te livra na cova, para que o nome dele seja glorificado. Que Deus te abençoe.